Bom, esse aqui é o meu primeiro vídeo para o YouTube desde que eu decidi fazer um canal para motivar as pessoas a viver uma vida melhor. Não quer dizer que eu sei como se faz para viver uma vida melhor, mas significa que a vida que eu levo eu considero muito plena, muito satisfatória. Ela é repleta de vários privilégios, benefícios que eu tive ao longo da vida pela sorte de ter vindo na família que eu vim, no tempo que eu vim e de todas as outras circunstâncias, mas sinceramente eu passei por desafios ao longo da vida que me construíram muito como ser humano, e desses privilégios que eu tive na vida, eu também consegui coletar muita coisa que eu gostaria de trazer para as pessoas de modo geral. E aqui está uma muito boa, que eu imagino que para começo do ano, como é agora, pode servir para muita gente mesmo, que é simplesmente você conseguir desenhar a pessoa que você gostaria de se tornar e, de fato, se aproximar dessa pessoa. Como eu fiz isso? Né? Primeiro de tudo, eu separei a minha vida em 5 saúdes principais. Eu gosto de chamar assim 5 saúdes porque eu acredito que fica mais fácil de entender. Saúde 1, a mais fácil de todas. A física, né? Saúde física, saúde do seu corpo, comer bem, treinar, etc. A segunda é a saúde social, ou seja, os relacionamentos que você tem. Depois a saúde espiritual, como você cuida do seu estado de espírito e como você reconhece o que é o não espiritual. Eu não estou falando de religião, estou falando de energia mesmo, de frequência vibracional, de você estar bem ou mal. Né? Depois, saúde mental, ou seja, como você cuida dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas. Enfim, tudo que cerca o campo mental. E por fim, saúde financeira, não menos importante também. Essa sim não parte diretamente de dentro de você, veio do mundo externo para você, mas influencia diretamente no seu estado da alma, seu estado de felicidade. E um jeito que eu acredito ser muito fácil de conseguir desenhar essa pessoa que você quer se tornar é a partir do momento que você primeiro separa essas 5 saúdes. Então, assim, com certeza o que eu vou te pedir não é algo fácil de colocar em prática, pelo simples motivo de que as pessoas não botam em prática aquilo que elas sabem que deveriam fazer. Mas se você pega um papel e uma caneta, somente isso, e começa a escrever essas coisas que eu estou te falando agora, eu te garanto que tudo isso que poderia não ser prático e que não seria fácil, como eu disse antes, passa a ser fácil. E eu diria para você escrever essas 5 saúdes. Faz 5 bolinhas no papel aí, né? E escreve aí: física, espiritual, mental, física, espiritual, mental, social, que é de relacionamentos ou relacionamentos, e financeira. E aí você coloca, sem pensar muito e sem pensar nos seus limites, nas coisas que você acha que te travariam e etc. Não deixa as crenças te tomarem, coloca aquilo que você gostaria de ser. Sonha, sonha e sonha grande, né? Ah, eu gostaria de ter R$ 1 milhão na minha conta. Eu gostaria de ter um corpo totalmente fibrado. Você vai selecionar somente uma de todas as vontades que você tem para cada uma delas. Então, por exemplo, se você tem vontade de ter um super carro, uma super casa, R$ 1 milhão na conta, 3.000 bitcoins, você vai pegar uma dessas só e vai colocar nessa bolinha, tá? Dentro de cada uma delas, né? Depois disso, em vez da gente ir pelo caminho lógico que seria como a gente vai chegar em cada um desses resultados, não. Aqui eu vou te dar uma coisa muito, muito mais poderosa, funcionou muito mais para mim do que entender o como, porque o como é o passo lento. O como é a forma que você vai, ao longo do tempo, desvendar para chegar lá. Mas antes disso, você vai para o porquê. Se você entender o porquê você está buscando as coisas que você está buscando, todas as vezes que você pensar em desistir, esse porquê vai te ajudar a voltar para o foco e voltar para a rotina de fazer essas coisas acontecerem. O porquê sustenta o como. Então, vamos fazer uma suposição. Vamos trabalhar com um exemplo que vai tornar tudo mais simples, tá? Vamos supor que você quer melhorar o relacionamento que você tem, por exemplo, com um amigo que está distante, tá bom? E aí você vai colocar lá, melhorar relacionamento com o Lucas, nome exemplar, tá? Melhorar relacionamento com o Lucas. E aí você escreve o porquê você gostaria de melhorar esse relacionamento. Esse porquê é seu, é só para você.
Cara, quero melhorar o relacionamento com o Lucas porque o Lucas é uma pessoa que me faz muito bem, é uma pessoa que me entende, uma pessoa sensível, que faz eu dar risada, e aí você pode preencher de motivos sem ter limite nenhum, tá bom? Esse porquê, esses porquês que você vai escrever, é algo que você vai deixar estampado em algum lugar que você olha todos os dias. Isso vai se tornando um mapa muito maior. Então você pode sim fazer isso numa cartolina grande se quiser, ou num papel onde você vai aumentar o tamanho dessas bolinhas que representam cada uma das 5 saúdes, tá? E de forma que você consiga visualizar todos esses objetivos que você tem. Então, você, por exemplo, no campo social, nesse campo de relacionamento, você pode querer reatar sua amizade com o Lucas, assim como você pode querer se afastar da sua amizade com o Pedro, por exemplo. Por quê? Por que você quer se afastar do Pedro? Porque o Pedro me faz mal, porque o Pedro tem hábitos que me prejudicam, o Pedro não agrada a minha família. Você pode ter os seus motivos, você vai anotando todos esses motivos. Mas uma vez que você tenha essa clareza e você repita isso para você, cara, sua vida passa a mudar. E eu vou te explicar por quê. O nosso cérebro, ele tem a habilidade de criar uma outra realidade que não é essa aqui concreta, tá? Por que ele faz isso? Para te proteger. Por exemplo, vamos supor que você entrou numa briga, tá? E nessa briga você perdeu o argumento, ou seja, a pessoa falou, cara, você foi injusto comigo porque você tinha 3 balas, eu tinha 2 e você podia ter dividido uma na metade comigo. Só que aí você, por um senso seu, sabia que racionalmente faria sentido que você tivesse rachado uma das balas do meio, e aí o outro lado teria 2 balas e meia, e você teria 2 balas e meia também. Só que você se convenceu, o seu cérebro te convenceu, de que faria mais sentido porque você é maior e tem mais fome, então o justo seria que você comesse mais, né? Pelo racional, e lógico, esse pode não ser o melhor exemplo do mundo, mas ele consegue ilustrar bem. Pelo racional, pela verdade, pela realidade, você estaria dividindo isso perfeitamente entre 2, já que são 2 pessoas. Mas pela sua cabeça, não. E isso é muito perigoso. Então, quando você tem um quadro na sua frente que você visualiza todos os dias para lembrar o porquê das coisas, você faz com que seu cérebro pare de se adaptar aos confortos do dia a dia e pare de ficar te puxando para o mesmo lugar de conforto que faz você se afastar dos objetivos que você tem. Quando você busca um lugar de desconforto na sua vida, quando você busca, na verdade, um lugar de transformação na sua vida, isso te leva para uma zona de desconforto. E o que é a zona de desconforto? É simplesmente você ter que gastar mais energia do que você gastaria fazendo as mesmas coisas. Por que a gente não gasta energia, por exemplo, quando vai tomar banho? Por que a gente não gasta energia quando vai se alimentar, almoçar? Porque a gente faz isso repetidamente há muito tempo. O nosso corpo deveria dormir em média 8 horas por dia. Se o dia tem 24 horas, é um terço. Um terço da nossa vida a gente passa ou passaria dormindo, né? Então você imagina o quanto de energia ele guarda para utilizar. Por que a gente faz isso? Porque nós somos animais bem primitivos, né? Estamos aqui nessa terra há muito tempo nessa mesma espécie aqui, Homo sapiens sapiens. Então, por sermos muito primitivos, a gente ainda carrega essa herança genética de guardar muita energia, mesmo sabendo que a gente não precisa. A gente guarda energia o suficiente para fugir de um leão, se for necessário, sabendo que não existem ameaças como o leão. Então, nosso corpo é preguiçoso por natureza, só que a gente consegue quebrar essa preguiça por conta do mental. Diferente dos bichos, a gente consegue usar o raciocínio para se beneficiar. Então, esse quadro é mágico. Quanto mais completo, quanto mais repleto de o quês e porquês você está fazendo as coisas, mais você tende a avançar e se transformar. E eu te garanto, viver uma realidade próxima daquilo que você considera prosperidade e sucesso, seja em qualquer uma das 5 saúdes, social, espiritual, mental, financeira, ou... Tô travado nessas 5, hein? Social, espiritual, mental, financeira e física, evidentemente. A primeira de todas que eu tava esquecendo. Se você consegue fazer isso, cara, a sua vida passa a ser muito mais gostosa. Você passa a ter mais admiração por você, mais carinho. Então, se você quiser um porquê, um motivo de começar a fazer um quadro desse, eu te dou esse motivo. É para que você viva uma vida onde você vai se admirar, se respeitar muito mais
do que você se respeita hoje, mesmo que você já se respeite bastante. Quanto mais evoluído, quanto mais próspero, quanto mais você dá para si mesmo isso de presente, mais gostoso fica viver. Vai por mim, vai por mim, que você vai gostar bastante da vida que você vai se dar de presente.